Há decisões que parecem inofensivas porque são socialmente aceitas. Abrir a porta, sorrir, oferecer um assento, servir um café. Mas o erro humano raramente nasce da maldade explícita. Ele surge da concessão mal calculada. Quem permite acesso ao próprio espaço entrega mais do que paredes. Entrega ritmo, domínio e controle. O poder começa a se perder quando a casa deixa de ser fortaleza. O lar não é apenas abrigo físico, é extensão da mente. Cada objeto, cada silêncio, cada hábito foi moldado para sustentar equilíbrio e comando interno. Quando alguém entra, esse sistema é interrompido. O anfitrião se curva, ainda que discretamente. Ajusta horários, suaviza palavras, tolera desconfortos. A visita não percebe, mas o dono da casa já não governa plenamente o próprio território. Maquiavel compreendia que poder não se mantém apenas pela força, mas pela preservação do espaço estratégico. Receber visitas parece gesto nobre, porém esconde armadilhas sutis. Quem entra, observa, compara, interpreta. O visitante leva consigo impressões, fragilidades, padrões. Nada do que é visto permanece neutro. O erro não está em ser visto, mas em permitir observação contínua, sem necessidade. Todo ser humano se revela quando acredita estar seguro. Dentro de casa, a máscara cai, o tom muda, o corpo relaxa, a vigilância interna diminui. É nesse momento que o outro aprende mais do que deveria, não por intenção, mas por proximidade. A intimidade não concedida voluntariamente se transforma em vulnerabilidade, e vulnerabilidade, quando percebida, raramente é esquecida. O anfitrião perde autoridade porque assume a posição de agradar, serve antes de ser servido, escuta mais do que fala, tolera o que normalmente rejeitaria. Essa inversão é silenciosa, porém profunda. Quem deseja manter domínio não se coloca constantemente em posição de doação. Maquiavel alertava: quem sempre concede cria dependência emocional e enfraquece a própria imagem de comando. Existe também o custo invisível do desgaste mental. A visita ocupa energia, interrompe o fluxo natural do pensamento, exige presença, resposta, atenção. O silêncio, que é fonte de clareza, desaparece. Mesmo após a partida, o impacto permanece. O ambiente demora a retornar ao estado original. Quem permite acessos frequentes perde constância, e sem constância não existe poder duradouro. Alguns dirão que isso é frieza, outros chamarão de isolamento. Mas o sábio entende que seletividade não é rejeição, é estratégia. O governante que abre os portões todos os dias não precisa ser atacado. Ele se enfraquece sozinho. Receber menos é preservar mais. Não por medo das pessoas, mas por respeito ao próprio eixo. Quem se dispersa não governa nem a si mesmo. A casa revela mais do que palavras jamais fariam. Hábitos, organização, excessos, faltas, tudo comunica. O visitante pode até elogiar, mas registra silenciosamente. Comparações nascem, julgamentos se formam. Maquiavel ensinava que reputação se constrói pelo que se mostra e, sobretudo, pelo que se oculta. Expor demais a própria rotina é abrir mão do mistério que sustenta a autoridade. O erro moderno é confundir acesso com vínculo. Relações sólidas não exigem presença constante no espaço privado. Pelo contrário, sobrevivem à distância. Quem precisa estar sempre dentro para se sentir próximo já carrega insegurança. O sábio escolhe encontros externos, controlados, temporários. O lar permanece inviolável. Onde há fronteira clara, há respeito. Onde não há limite, surge desgaste. Receber visitas com frequência cria a ilusão de conexão, mas corrói o centro silencioso onde decisões fortes são tomadas. O homem que deseja clareza protege seus intervalos, seus rituais, seu tempo não negociável. Maquiavel jamais confundiria hospitalidade com ingenuidade. A porta aberta demais
transforma o dono em figurante do próprio espaço. E quem não governa a própria casa, governa o quê? Existe uma diferença crucial entre ser acessível e ser disponível. O acessível escolhe quando, como e por quanto tempo. O disponível está sempre exposto. Visitas frequentes transformam o homem em alguém previsível, e previsibilidade é fraqueza estratégica. Quando os outros sabem onde você está, como vive e quando pode ser interrompido, você já perdeu parte do controle sem perceber. O poder verdadeiro exige intervalos de ausência, não para criar distância emocional, mas para restaurar clareza. O pensamento profundo nasce no silêncio prolongado, não na conversa constante. Receber visitas fragmenta a mente, obriga o indivíduo a dividir atenção, suavizar opiniões, ajustar posturas. Aos poucos, a identidade se dilui. Quem nunca está só, raramente sabe exatamente quem é. Maquiavel compreendia que a imagem de um homem vale tanto quanto suas ações. Ao receber muitos, o anfitrião se torna comum, familiar demais. A autoridade não se sustenta na intimidade excessiva. Ela nasce da percepção de valor, e valor exige escassez. Aquilo que está sempre disponível perde peso. O respeito diminui quando o acesso é fácil demais. Há também o risco da influência silenciosa. Toda presença deixa resíduos, maneiras de falar, ideias soltas, hábitos alheios. Nada entra em uma casa sem tocar algo. O homem forte protege seu ambiente porque entende que caráter se molda pelo que é repetidamente absorvido. Receber visitas sem critério é permitir que forças externas reorganizem seu espaço interno. A maioria não percebe quando começa a viver para manter a harmonia alheia. O anfitrião passa a evitar certos temas, esconder opiniões, suavizar verdades. Não por covardia, mas por conveniência. Ainda assim, o preço é alto. Quem se adapta demais ao outro perde firmeza. E firmeza é o alicerce de qualquer forma de poder pessoal. O lar deve ser lugar de recomposição, não de performance. Quando alguém entra, surge a obrigação implícita de representar um papel. Mesmo sem palavras, o corpo se ajusta, a mente se contrai. O descanso verdadeiro desaparece. Sem descanso interno, decisões se tornam reativas. O homem cansado aceita o que o homem lúcido jamais aceitaria. Alguns acreditam que negar visitas cria inimigos. Na verdade, cria limites. E limites bem definidos afastam conflitos futuros. Maquiavel não buscava agradar, mas manter estabilidade. Quem entende seu próprio valor não teme parecer reservado. A necessidade constante de agradar é sinal de insegurança, não de virtude. O respeito nasce da firmeza tranquila. Repare como as pessoas mais centradas raramente expõem seu espaço íntimo. Elas escolhem com cuidado quem atravessa seus portões. Não por arrogância, mas por consciência. Sabem que o mundo exige máscaras, mas a casa não deve ser palco. Onde tudo é visível, nada é preservado. E o que não é preservado se desgasta. Receber menos visitas não significa solidão, significa domínio do próprio tempo. O tempo é o recurso mais raro e mais mal defendido. Cada visita consome horas que não retornam, horas que poderiam fortalecer corpo, mente e visão. Quem desperdiça tempo em interrupções constantes constrói uma vida reativa, sempre respondendo, nunca conduzindo. O erro não está em abrir a porta ocasionalmente, mas em não saber fechá-la. O homem sábio entende que dizer não também é um ato de governo. Maquiavel jamais confundiria gentileza com fraqueza. O lar protegido sustenta a mente firme. E a mente firme sustenta decisões que moldam destinos, não apenas relações passageiras. O homem que não protege o próprio espaço acaba vivendo em função das interrupções. Cada visita não solicitada quebra um ciclo interno de foco. A mente perde continuidade
Projetos se fragmentam, decisões são adiadas. Aos poucos, a vida deixa de ser conduzida e passa a ser administrada no improviso. O verdadeiro custo não é social, é existencial. Há uma falsa virtude em estar sempre disponível. Ela é confundida com generosidade, mas nasce do medo de desagradar. O sábio sabe que não pode atender a todos sem trair a si mesmo. Maquiavel compreendia que liderança exige escolhas impopulares. Quem tenta ser aceito por todos abdica da autoridade antes mesmo de exercê-la. A visita frequente cria familiaridade excessiva. Onde tudo é familiar, nada é respeitado. O tom se solta, os limites se confundem, a presença deixa de ser valorizada. O anfitrião perde a aura de solidez. O outro já não entra com cuidado, mas com expectativa. Expectativa é exigência disfarçada. Existe uma razão pela qual governantes sempre controlaram o acesso aos seus aposentos. Não era soberba, era estratégia. O espaço privado preserva o estado mental necessário para decisões difíceis. Quem permite trânsito livre em sua casa, permite trânsito livre em sua mente. E uma mente invadida não governa, reage. O silêncio prolongado não enfraquece o homem, ele o afia. É nele que pensamentos se organizam e convicções amadurecem. Visitas constantes quebram esse processo. Criam ruído onde deveria haver clareza. O homem que não protege o silêncio começa a confundir opinião alheia com direção própria. Muitos permitem visitas para evitar a própria companhia. O silêncio revela verdades incômodas. Mas fugir disso tem preço alto. Quem não suporta estar só, dificilmente sustentará decisões firmes quando pressionado. O domínio começa na capacidade de permanecer consigo mesmo, sem distrações externas. Receber pessoas é também permitir julgamentos silenciosos. Mesmo sem intenção, o outro compara, avalia, registra. A casa se torna vitrine involuntária. O homem prudente escolhe quando e como será observado. Maquiavel sabia: reputação não se constrói apenas pelo que se faz, mas pelo controle do que se expõe. A rotina protegida cria estabilidade interna. A rotina interrompida gera irritação, dispersão e impaciência. Pequenas visitas frequentes corroem grandes estruturas. O erro não está no evento isolado, mas na repetição tolerada. O sábio corrige cedo o que, se ignorado, se torna impossível de controlar depois. Negar acesso não é rejeitar pessoas, é preservar função. Cada papel exige um cenário adequado. O lar não é palco social, é base estratégica. Quem transforma a casa em ponto de encontro perde o refúgio necessário para sustentar visão de longo prazo. Sem refúgio, o homem se esgota. O verdadeiro poder não se anuncia. Ele se percebe na firmeza dos limites. Quando alguém respeita seu espaço sem questionar, há autoridade estabelecida. Maquiavel jamais confundiria proximidade excessiva com lealdade. O homem respeitado não precisa se explicar por proteger aquilo que sustenta sua força. Chega um momento em que o homem precisa escolher entre ser compreendido ou ser respeitado. Aquele que abre demais sua vida busca compreensão. Aquele que protege seu espaço conquista respeito. As duas coisas raramente coexistem. A proximidade constante cria hábito, e o hábito destrói a reverência silenciosa. O acesso constante destrói a hierarquia invisível. Quando todos entram, todos opinam. Quando todos opinam, ninguém lidera. O espaço privado funciona como filtro natural. Ele separa o essencial do acessório. Onde não há filtro, há confusão disfarçada de convivência. Maquiavel sabia que o governante eficaz não reage ao ambiente, ele o molda. Receber visitas sem critério é permitir que o ambiente molde você. Cada interrupção ajusta seu ritmo. Aos poucos, o homem deixa de ser causa e passa a ser efeito. E quem vive como efeito não governa nada. A maturidade ensina que não é preciso justificar limites. Quem exige explicações já não respeita.
O homem firme estabelece fronteiras em silêncio. Ele não debate o próprio território. O erro não está em perder pessoas, mas em perder a si mesmo, tentando mantê-las por perto. Observe como os mais centrados não são os mais acessíveis. Eles surgem quando necessário e se retiram quando o essencial foi dito. O excesso de presença enfraquece a palavra. O silêncio, ao contrário, dá peso a cada retorno. Quem aparece pouco se torna referência. O lar protegido cria continuidade interna. Pensamentos amadurecem, decisões se consolidam, convicções se tornam inegociáveis. Esse estado não nasce em ambientes invadidos. Ele exige constância. O homem que permite interrupções frequentes vive na superfície das próprias escolhas. Receber menos visitas é um ato de respeito próprio. Não é desprezo pelo outro, é compromisso com o que se constrói em silêncio. Grandes direções não surgem em salas cheias. Elas nascem em espaços fechados, onde a mente não precisa performar. A sociedade ensina a abrir portas. A sabedoria ensina a fechá-las no momento certo. Quem não controla o acesso à própria vida será controlado pelas expectativas alheias. O homem livre escolhe quando se expõe e quando se recolhe. Esse controle sustenta o poder duradouro. Quando você protege seu espaço, algo muda ao redor. As pessoas passam a medir palavras, o tempo se torna valioso, sua presença deixa de ser garantida e tudo o que não é garantido passa a ser respeitado. O mistério não afasta, ele seleciona. Se este vídeo trouxe clareza, escreva nos comentários quem realmente tem acesso ao seu espaço hoje. Curta o vídeo se essa reflexão fez sentido, siga o canal para continuar desenvolvendo domínio e estratégia pessoal e ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos.